E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom né gente, no vídeo de hoje eu irei falar sobre ideias incríveis criadas pela comunidade aí né, falando do Bloxburg afora. Então, no vídeo de hoje pessoal, eu só irei estar falando sobre algumas ideias que foram criadas por pessoas, tá? Tudo que eu vou dizer nesse vídeo não vai chegar no Bloxburg, ou pelo menos não vai chegar até onde eu sei, né? Se um dia o Coeptus quiser adicionar aí a decisão é dele, né pessoal? Mas até o momento eu só vou estar compartilhando com vocês algumas ideias de pessoas que criaram, né? E que seriam muito interessantes se fossem adicionadas aqui dentro do jogo. E antes de começar esse vídeo, você se inscreve aí nesse canal e deixar aquele like pra ajudar a gente, que é super importante. E chega de enrolação, né, pessoal? E bora que bora pro vídeo! E a primeira imagem que nós vamos estar falando é sobre essa imagem aí, né, pessoal, que eu vou estar colocando na tela para vocês, que foi criada por um fã do Bloxburg no Twitter, tá? E pessoal, achei super interessante essa ideia, né, da luz meio que refletir e ficar meio que gravadinha na parede, né, pessoal? Porque na vida real, quando a gente acende uma luz, se for aquelas luzinhas de parede, meio que fica o reflexo da luz na parede. E eu acho isso super interessante, sem falar que isso deixaria muito mais bonito, né, pessoal, a decoração e as construções das casas, né, pessoal? Então eu achei super interessante essa ideia. Eu não sei se seria muito difícil fazer uma coisa dessa, mas fica aí a ideia pro Coeptus, né, pessoal? Seria super interessante se fosse possível, né, a gente meio que poder deixar as luzes meio que estampadas na parede, né, pessoal, com esse ar de reflexo que também passa essa vibe de modernidade, né, pessoal? E eu particularmente achei isso maravilhoso e nossa gente, se tivesse isso no jogo eu adoraria. Eu achei muito lindo mesmo e eu acho que realmente faz uma falta sim ter essas coisas, né? Porque às vezes são coisas simples, mas que fazem uma grande diferença dentro do jogo em si, né? Então achei super interessante essa ideia e espero que um dia o Coeptus acabe refletindo e lance isso ou algo parecido com isso, porque seria muito interessante se as luzes criassem reflexo seja nas paredes ou nos tetos, né, como está mostrando nessa imagem aí na tela. Outra coisa que seria super interessante, pessoal, se fosse adicionado no Bloxburg, é o fato da gente poder pôr janela nas paredes, mesmo que elas estejam divididas. Como assim, tá? As paredes divididas? Não sei se vocês já perceberam isso, mas quando a gente faz uma parede de um bloco, ela só dá pra gente pôr a janela naquele bloco. Se a gente fizer uma parede de um bloco e uma de um bloco do lado, a gente não consegue pôr uma janela no meio, né, pessoal? Isso é uma coisa que pra mim não faz o menor sentido, porque querendo ou não, é uma parede, né, pessoal? Então teria que dar pra gente colocar alguma coisa na parede, mesmo que seja uma parede separada uma da outra. Não sei se tá dando pra vocês entenderem o que eu quero dizer, pessoal, mas eu acho que deu pra entender mais ou menos, tá? Então eu acho que seria super interessante se fosse possível a gente colocar janela na parede, mesmo que não fosse uma parede inteira, né, pessoal? Que a gente tem que esticar a parede toda pra conseguir pôr a janela. Mesmo que a gente fizesse separando de um em um bloquinho, eu acho que daria pra gente pôr janela da mesma forma, porque querendo ou não, não muda o fato de ser uma parede que cabe uma janela lá. Eu não vejo necessidade da gente ter que fazer uma parede inteira, sendo que a gente pode muito bem fazer de um bloquinho, né? Porque às vezes a gente acaba construindo, faz uma coisa de um bloquinho para fazer um detalhe, e aí quando a gente vai pôr uma janela, acaba não dando por falta de espaço, por causa desse bugzinho, né? Que acaba complicando um pouquinho, né, nas nossas construções. Outra coisa que também seria super interessante é se a nossa cerca fosse... Como eu posso dizer, se a gente pudesse fazer curvas mais acentuadas com ela, sabe? Normalmente quando a gente vai fazer curva, a gente tem que fazer aquela curva reta, porque senão não dá certo, né, pessoal? Deveria ter como a gente fazer curvas menores, né? Porque como tem aquela divisão de bloquinhos, a gente poderia fazer uma curva circular, por exemplo, como essa da imagem aí que tá aparecendo aí na frente para vocês. Outra coisa que também seria super interessante se fosse adicionado no jogo é a opção de a gente redimensionar as cercas, né, pessoal? A gente aumentar, esticar e diminuir o tamanho de cercas. Esticar necessariamente não seria algo tão importante assim, porque a gente pode sim esticar as cercas, mas até o momento não existe uma opção que nos permite aumentar e diminuir o tamanho das cercas, e eu acho que isso faz uma falta muito grande dentro do jogo. Isso acaba limitando bastante o nosso espaço de criatividade, né, pessoal? Seria super interessante se fosse possível a gente diminuir as cercas, porque seria bem bonitinho, né, pessoal? A gente fazia aquelas casinhas com muro pequenininho, porque tem algumas cercas no jogo que eu particularmente, gente, acho
muito bonito se fosse pequenininho, mas são aqueles trambolhos gigantescos que eu acabo achando feio e não utilizo por causa disso. Mas se fosse possível diminuir, eu acho que seria super interessante. E eu acho sim, pessoal, que um dia o Coeptus pode sim estar adicionando algo como isso, né? Até porque recentemente ele anda focando muito em criar coisas redimensionáveis, né? Que dá para aumentar, diminuir o tamanho. Esse ano e ano passado ele focou muito em adicionar blocos, né, pessoal, que dá pra gente aumentar e subir o tamanho. Então eu acho que um dia pode sim que ele adicione, né, alguma mudança que permita que a gente suba e diminua o tamanho de muros. E eu acho que isso seria super interessante, tanto no desenvolvimento do jogo, quanto para ajudar a gente a esbanjar mais as nossas criatividades nas construções, né, pessoal? E no vídeo de hoje, pessoal, só decidi mostrar essas imagens aqui, tá? Se vocês quiserem mais, eu posso estar trazendo, porque tem um monte de imagens como essas nas redes sociais, tá, pessoal? Então se vocês quiserem, é só vocês pedirem aí que eu posso estar trazendo, tá? E bom, pessoal, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixar aquele like aqui embaixo, se inscrevam aqui no canal, tá? E falou aí, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!